Movimento e expansão se unem com muita história e religiosidade. No primeiro episódio do Projeto Bairros, a gente se aproxima da saída em direção a Gentil para conhecer um dos loteamentos mais antigos de Marau. Eu sou João Pedro Tartari e hoje a nossa parada é aqui, no Constante Fuga. Não é fácil precisar onde exatamente começa o bairro Constante Fuga. O Departamento de Planejamento, Captação e Meio Ambiente aqui de Marau vai dizer que essa ponte aqui é um dos possíveis pontos de referência para a entrada. Apesar de essa parecer uma fronteira imaginária, a gente conversou com vários moradores aqui do bairro que disseram que ele funciona como uma cidade própria. A gente sempre diz que só falta farmácia aqui no bairro Fuga. Tem mercado, aqui tem metalúrgica, aqui tem loja de material de construção, aqui tem salão de beleza, tem praticamente de tudo. A gente passou a tarde com o presidente da diretoria do bairro, Valentim José Dalberto, e o tesoureiro, Marcos Grando, que deu até uma carona no próprio carro para a gente conhecer o Constante Fuga. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o bairro tem aproximadamente 1.347 habitantes. Eles são moldados pelo pertencimento, tanto que nas cerca de 15 ruas que formam o bairro é possível ler a história de quem o fundou. Essa daqui é uma das principais vias do bairro, a Rua Emílio Viescoli. Seguindo por ela, nós encontramos dois dos principais pontos do Constante: a Escola Estadual Erzelino Davi Bordim e, claro, a Fuga Couros. O nome da rua é uma homenagem a um dos primeiros moradores aqui do bairro, o avô da dona Irone Viescoli. Eu nasci aqui, passei um tempo fora, mas voltei porque aqui é o meu chão. O bairro chamava-se Vila Marabá, na época da vila. Não existia bairro, era vila, né? Marabá por quê? O meu pai tinha um bar e o nome era Marabá. E daí, praticamente, os primeiros moradores foram os Viescoli, o meu avô, quer dizer, o meu biso e o meu avô, e depois vieram os Save, e depois começaram a vir o porquê? Porque foi começado o curtume marauense. Lembrança. A palavra foi frequente nas conversas que tivemos pelo Constante Fuga. Foi nas memórias de Nilce Save que encontramos uma das riquezas do bairro. Sabe o que nós tínhamos aqui? Uma vez por mês, o SESI vinha passar um filme. Daí projetavam ali na empresa, todo mundo no pátio, e projetavam na parede da empresa para nós assistir o Mazzaropi, filme do Teixeirinha e essas coisas. Então o lazer, na verdade, a gente esperava pelo dia do cinema, porque ninguém nem conhecia cinema. Era ali onde tem a empresa, o pátio era maior, porque não existia um dos pavilhões, era mais para dentro. E na parede era projetado. Nilce passou boa parte da sua vida morando no Constante Fuga. Agora, mesmo após ter saído do bairro, ela segue retornando cotidianamente. Mas essa não é a única coisa da qual ela sente saudade. De comprar churrasco, fincar no chão, o espeto, a tradição da época, não tinha mesas para a gente sentar. Nas festas de comunidade era assim, tu comprava churrasco, fincava o espeto no chão e ia comendo aí mesmo, né? Isso eu tenho saudades, porque é uma coisa bem, como é que eu vou te dizer? Para muitos não faz sentido, Deus o livre, comer sentado no chão, né? Mas eu sinto saudades dessa época, porque tinha muita coisa boa e era tudo mais sadio, não tinha maldade nas pessoas. Nossa conversa foi na casa de Carmen Stumpf. Também moradora do bairro, ela tem o seu próprio destaque. A única comunidade que pertence para a paróquia que tem capela mortuária é a nossa.
autorizada, tudo também domingo, sábado a gente teve enterro, capela mortuária, quer dizer, funciona tudo aqui. A nossa vila, ela cresceu, ela acolheu um monte de gente, ela acolheu até gente de outros países que tem aqui agora, né? Que nós temos, então, assim, ela não deixa de ser um exemplo fraterno também. Ela é uma coisa boa. Eu, pessoalmente, tenho muito orgulho de morar aqui. E fazem muitos anos, né, Nilson? Então, eu acho que a gente tem uma história. E a gente cresceu com a história do bairro, gente. Nós investigamos um pouco mais sobre esse crescimento. Porque eu comecei a trabalhar aqui. A minha mãe trabalhava aqui, meu primo também, e daí eu comecei. Daí era mais ou menos R$300 para pagar no ônibus. Daí eu disse, não, a gente pensou, não, vamos, é melhor morar lá. É tranquilo, tem a creche perto, também o posto de saúde. Daí tem a empresa, é um plus perfeito. Daí nós temos que achar uma casa lá. Daí nós começamos a vir. Não conseguia nada, nós ficamos mais ou menos 3 meses procurando e não achava nada. E nós aí depois aí achou aquela casa que nós moramos numa esquina, daí foi bem mais fácil. Não está disponível uma casa assim, nós queremos, nós não pensamos em outras, daí nós venhamos para cá. Darlenes Braba é imigrante venezuelana. Ela tem 21 anos, dos quais 1 ano e meio foram inteiramente vividos no Constante Fuga. É bem tranquilo. O meu filho está na creche, ali na frente de casa. É bem seguro, sabe? Eu adoro isso daqui, porque tem o bairro, ele é um pouco longe do centro, mas ele é bem seguro. Daí os vizinhos daqui são bem queridos, muito bem queridos. Daí nós ficou, sabe, se sentindo como em casa, como se estivesse lá na Venezuela. Daí nós decidimos ficar aqui. Darlenes é uma das 300 pessoas que trabalham na principal empresa do bairro, a Fuga Couros. A imigrante atua no setor de expedição. Nós somos encarregados de medir os couros que vão já para os clientes. Nós é encarregado de medir bem certinho, embalar bem certinho e dar a melhor apresentação para os clientes. A rua Emílio Viesli tem grande parte da sua extensão ocupada pela Fuga Couros. Quando a empresa foi criada em 1947, ela tinha um outro nome, Curtume Marauense. É daí inclusive que vem um dos vários títulos que o bairro recebe, Curtume. Mesmo após a troca de nome da empresa em 1989, o título se manteve no imaginário e no vocabulário popular. Era uma empresa pequena, de 2, 3 sócios, sabe? E eles... Era muito pequeno, era tudo muito... Manuseavam tudo com mão, praticamente, máquina não existia. Sim. E aí começaram a vir pessoas de fora. O seu José começou a trazer pessoas de fora, o seu José Fuga. E essas pessoas começaram a trabalhar no Curtume. Ali a vila começou a crescer, a Vila Marabá. E isso foi praticamente, eu acho que uns 18 anos de Vila Marabá que eu me lembro. Depois foi mudado para Constante Fuga. Por quê? Porque o pai do seu José Fuga era Constante Fuga. Tanto que ele tem o neto, que é o Constante, que trabalha ainda na empresa. Eu não lembro bem a data que foi transformada a vila em Constante Fuga. E eu também sou Constante, então gera uma pequena confusão, mas tudo foi em função do nosso avô que veio da Itália com 6 meses de idade e veio morar com a família aqui em Marau. E aí foi criando os filhos, tinha 14 filhos, meu avô, e grande parte dos filhos todos trabalharam no setor de Curtume. Então foi assim que começou a empresa, né?
E o bairro, juntamente com a empresa, foi desenvolvendo. Conforme a empresa ia crescendo, automaticamente a vila, o bairro também ia crescendo. O senhor Constante Fuga tem o nome do bairro e de seu avô. Atual conselheiro da diretoria da Fuga Couros, ele acompanhou o crescimento da empresa e sua conexão com o bairro. Então, o que destacou muito nós com o bairro foi realmente que a gente sempre participou da comunidade. Não era uma empresa que só olhava ao lado da empresa, e sim, nós tínhamos muito entrosamento com os funcionários e eles também automaticamente se sentiam bem livres para chegar em nós e pedir qualquer tipo de ajuda, né? Então, eu acho que isso realmente existiu muito aqui dentro, que era uma empresa familiar para todo o bairro. Esse sentimento quase familiar parece seguir vivo. Darlenes, por exemplo, fala sobre isso quando dá motivos para seguir no bairro. Por enquanto, eu não penso em ir embora daqui, nem do Brasil, nem da Fuga. Por enquanto, não, sabe? Eu estou bem cômoda aqui e no setor onde eu trabalho também. Seguindo um pouco mais adiante pela Emílio Viesli, a gente encontra a Fundação José Elidia Fuga. Ela foi criada em 2003 e atende principalmente crianças e adolescentes entre os 7 e os 17 anos. É bem legal. A gente aquece, depois a gente vai cantando músicas e depois a gente toca no violão. Eu gosto de sertanejo. Quero ser cantor de sertanejo quando crescer. Larissa é moradora do Constante e aluna de 2 das oficinas da Fundação José Elidia Fuga. Além de coral e violão, a instituição ainda oferta futsal, karatê, ginástica artística, inglês e informática para crianças e adolescentes. Nós ainda temos alguns cursos que nós vamos oferecer para pessoas acima de 18 anos de idade, que serão ofertados ao longo desse ano. A atual coordenadora da fundação atuou ao lado da lendária Lídia Segatti Fuga. Devota à assistência social, a esposa de José Fuga e principal idealizadora da entidade, faleceu em 2020. Trabalho na fundação desde 2005, então sempre acompanhei ela, tive o privilégio, né, de ter convivido com ela também dentro de todos esses anos e, enfim, agora é uma justa homenagem que leva também o nome dela na fundação e estamos instalados aonde era a casa deles, que em 2022, em maio de 2022, nós mudamos a nossa sede, que atualmente é onde residia a família. Eu acredito que a fundação ela tem um papel importante assim na questão de desenvolvimento das pessoas como cidadãos, né? Onde elas têm oportunidade de se desenvolverem, se sociabilizarem, enfim, de buscarem conhecimentos. Então, é esse o nosso papel, oferecer esse serviço de uma forma gratuita e que seja disponível a todos e que a pessoa possa complementar ou enriquecer ou a partir daquela atividade, daquele projeto que ela veio aqui e se inseriu, ela desenvolver outras habilidades para a sua vida. E o retorno das crianças emociona. Essa semana passada estávamos no Campeonato Brasileiro, né? Fiquei uma semana sem vir, aí eu cheguei aí, todos os alunos me arrodeando, assim, me dando um abraço, com saudade de mim, então a gente fica muito feliz por já terem se apegado a mim, sabe? É muito gratificante dar aula para esses alunos e poder passar também um pouco das vivências que a gente tem de tantos anos de prática, né? Lídia Fuga também é o nome da estratégia de saúde familiar que atende o bairro Constante Fuga. A obra ficou pronta em maio de 2022 e concentra o serviço de saúde de mais 3 comunidades: Santa Helena, Escorteganha
e Carolo, além de parte da zona rural de Marau. Hoje a gente tem atendimento médico, que é o que a população mais busca, né? Temos atendimento de enfermagem, técnico de enfermagem, temos atendimento psicológico, temos aqui também uma profissional que vai atuar nos próximos meses aí com as práticas integrativas, então, e toda uma rede de serviço odontológico também. Trouxemos há pouco tempo aqui a farmácia, temos uma farmácia também aqui no posto, o que traz para a população uma comodidade melhor, tanto para pegar medicamento, quanto para, na hora que tu sai de uma consulta, tu já pode retirar o teu medicamento. E o bairro deve receber outros espaços de preservação da saúde. Vai ter a inauguração de uma praça aqui no bairro Constante Fuga, o que vem também ao encontro do que é fazer saúde preventiva. As pessoas vão ter um local para poder ir lá se exercitar, porque vai ter uma academia ao ar livre, vai ter a praça, enfim, vai ter todo um espaço de lazer, que é o que a gente gostaria que tivesse em todos os locais para a gente proporcionar este tipo de saúde, né? Não aquela saúde curativa. Não que a gente não tenha a saúde curativa, que faz parte também do processo, mas quanto mais a gente se prevenir, melhor. E essas outras ações que tem, que o prefeito Iura e toda a administração tem feito aí, que são várias praças, isso sim eu acredito que é fazer saúde e saúde com qualidade. Padroeira dos filósofos, Santa dos estudantes. Catarina de Alexandria reina inabalável sobre o município de Marau. A estátua é a maior imagem da santa em todo o Brasil. Imponente, a figura foi erguida sobre o morro em 2005, a pedido de Lídia Fuga. A nossa mãe era muito devota de Santa Catarina, que era a padroeira da nossa comunidade, da nossa vila. E aí, após o falecimento do nosso pai, que foi em 2001, a mãe sempre tinha em mente que ela não queria morrer, ela era muito católica, ela não queria morrer sem construir uma santa aqui na vila. Os mais velhos dizem que Santa Catarina cuida do bairro. E realmente dá para ver quase todo o Constante Fuga daqui de cima. A imagem faz parte da rota turística das Águas e Sabores de Marau, com cerca de 7 metros de altura e 225 degraus até o topo do santuário. Ela tem uma história muito curiosa junto ao bairro. Como é que o bairro adotou a Santa Catarina como padroeira, né? Bom, a princípio era para ser o padroeiro da comunidade aqui, Santo Antônio. E ele foi trazido a imagem da Itália com os primeiros migrantes, né? Mas depois, como o funcionamento do Curtume Marauense na época, assim como Santa Catarina é padroeira sobre as engrenagens, rodas e essas coisas, então foi colocado como padroeira Santa Catarina. E Santo Antônio, claro, fica ali junto, dando aquela força, né? Uhum. Ela era uma jovem, de rara beleza, muito bela e muito estudiosa. Estudou muito filosofia, teologia, enfim, várias faculdades. E era cristã, então nada fazia mudar. E acho que era imperador na época, ou rei, não lembro, assim, queria muito casar com ela. Ela teria que renunciar ao cristianismo e ela não aceitou. Então ele ficou com tanta raiva que mandou amarrá-la numa roda de engrenagens e depois ligar. E ela, antes de ser, ela fez o sinal da cruz, fez sua oração e a roda se espatifou. Romaria em homenagem à santa ocorre em novembro. Então na quinta-feira nós temos a abertura do tríduo. Na sexta-feira geralmente nós temos a missa da saúde. No sábado, às 7h30, nós temos a procissão luminosa que sai daqui do pórtico da entrada aqui do santuário, com a Santa Catarina, vai para a igreja a pé e lá tem a celebração da Santa Missa. Depois cada um fica à vontade, quiser ir para o salão, quiser ir para casa. E no domingo nós temos a missa festiva. Que daí sim, e tudo aquilo que nas festas tem, né, gente? Cuca e tudo que eles oferecem. Eu acho essa vila a melhor do mundo para mim, porque é a minha.
E assim a gente encerra o nosso primeiro bairro de Marau. Mas o Constante Fuga tem muitas outras histórias para contar. Seja a construção do salão paroquial da comunidade ou da própria escola Erzelino Davi Bodin. São essas histórias que fazem com que as pessoas se apaixonem pela vizinhança e não queiram sair daqui. A gente se encontra na semana que vem, mas siga as nossas redes sociais para saber qual será o nosso próximo bairro. Até lá!